Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos a todo vapor no acampamento Revolução Jesus, Jonathan. É isso aí, a todo vapor. E a gente veio correndo lá do aprofundamento radical. Literalmente. Para esse momento que se chama Fala Aí, Thiago Marcon. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde a você que está aqui. Olha só, gente, esse é um momento muito especial do acampamento Revolução Jesus, onde todos os anos os jovens têm a oportunidade de perguntar, de falar. Por isso que nós trazemos aqui convidados que nos ajudam a esclarecer dúvidas, aqueles questionamentos em relação à nossa fé, à doutrina, à sexualidade, à afetividade. E é por isso que você também, que não teve a oportunidade de estar aqui, pode também fazer a sua pergunta e viver esse momento conosco através das nossas redes sociais, @Revolução Jesus. Lá no Instagram, a gente já lançou uma foto com um pessoal bonito, né? Inclusive, nós estávamos lá, estamos na foto. Modelos. E você pode enviar a sua pergunta, portanto, através do Instagram, que nós vamos ter aqui o privilégio de compartilhar com os nossos convidados que estão ali a ponto de bala só para entrar, Jonathan. E quem está aqui no Rincão do Meu Senhor, também tem uma caixa aqui embaixo. Você pode estar escrevendo a sua pergunta ao longo do Fala Aí e colocar nessa caixa que a nossa produção vai pegar. E lembrando também aqui que vocês que estão aqui não estão só como adereço, viu, gente? Também, se tiver alguma dúvida, sintam-se livres e à vontade para perguntar. Mas antes dos convidados entrarem, é bom só a gente lembrar, para aqueles que ainda não sabem, o tema do acampamento desse ano. Eu quero ver se essa galera que está aqui, não vamos fazer pagar mico, viu, minha gente? Vamos lá. Qual é o tema do Revolução desse ano? No 3, tá bom? 1, 2, 3... Ufa! Isso mesmo, eu sou Revolução Jesus, é essa temática que nós estamos abordando. Você que está acompanhando a programação da Canção Nova, está tendo a oportunidade de acompanhar as pregações, adorações que estão acontecendo aqui. Hoje à noite tem show, então fique ligado, o Radical lá está acabando, mas o acampamento continua aqui. Vamos trazer os convidados? Calma, porque você falou do tema e eu lembrei de outra coisa importante. Então manda ver, vai. A camisa do acampamento deste ano, Thiago. Você está com ela, né? Ontem ele não estava com a camisa, gente. Aí hoje ele veio só de pirraça. Foi. Hoje eu vim para ser diferente. De mim que eu não estou com a camisa do Revolução, entendeu? Fala um pouco da camisa também, Thiago. Então, a camiseta traz pra gente o tema do acampamento. Está em inglês porque era assim que lá nos inícios, quando o padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, ministrava essa pregação, eles usavam esse termo mesmo, I'm Jesus Revolution. Então você é convidado a adquirir essa camiseta, ficar num bom estilo revolucionário, pode ligar para o 12-3186-2600, ou se preferir, loja.cançãonova.com, para você ficar tão bonito quanto eu. Ou um pouquinho mais, quem sabe, né? E quem está aqui no Rincão é convidado na última pregação de domingo. Quem vai fazer vai ser o Thiago Marcon. Já está tudo preparado, né, Thiago? Ninguém tinha avisado. Acabei de avisar, então. Thiago Marcon vai pregar. E como de tradição, já é de costume do Revolução Jesus, toda a última pregação, todos com a camisa do Revolução Jesus, a camisa do acampamento. Ok? Então eu conto com vocês que estão aqui e com você que pode estar vindo para o acampamento ao longo desses dias. Thiago, os convidados. Vamos lá, a gente quer chamar ele que está estreando no Revolução Jesus. Com muito carinho, nosso querido Padre Rafael Solano. Bem-vindo, uma salva de palmas. Bem-vindo, Padre. Sua bênção, Padre. Bem-vindo, por favor, para sentar. Agora, estes eu não sei se o pessoal conhece. Acho que vai ter um pouco de dúvida, será? Eu já vi em algum lugar. Bem, não vou chamar pelo nome. Entrem, por favor, o casal aqui. Uma salva de palmas, gente. Adriano e Letícia, bem-vindos. Deixa eu só pegar as perguntas aqui, que é surpresa, não posso falar agora. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Todas as perguntas difíceis para o Padre Rafael Solano, já combinamos ali, né, Padre? Vocês fiquem bem livres, viu, gente? Eu só estou aqui para perguntar, então estou super tranquilo. Letícia, bem-vinda, querida. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês e com meu esposo, né? É muito bom. Eles que têm um pouco a ver com Revolução Jesus, né, gente? Só um pouquinho, bem pouquinho. Padre, mais uma vez sua bênção, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, que bom estar no meio da juventude, presente de Deus. Ótimo! E sem mais delongas, vamos direto para as perguntas que vocês fizeram e que você, repita em casa, pode estar enviando. Além das perguntas, uma coisa interessante que nós temos aqui, nós estamos com um placar aqui que está encoberto por enquanto, né? Porque nós temos aqui embaixo
alguns assuntos polêmicos que durante o ano passado, nos últimos tempos, foram levantados aí. Então a gente quer que seja comentado sobre esses assuntos. Por isso, esse aqui é o quadro Comente, tá bom? E é surpresa, por isso que está assim cobertinho. Essa aí eu não sabia não, viu? Foi surpresa. A gente quer agradar nossos convidados. Vamos lá, ó. Que rufem os tambores, né, Tiago Marcon? Primeira pergunta, que rufem os tambores. Primeira pergunta já para abrir aqui. E eu vou lançar para o padre, mas depois a Letícia também e o Adriano podem dar sua colaboração, porque tem a ver conosco. Como saber a vontade de Deus na minha vida? O que preciso fazer para saber o que Deus quer de mim? Minha vocação. Como saber qual é a vontade de Deus sobre nós? Vamos dar uma olhada ao livro de Samuel. Um rapaz estava cuidando dos rebanhos. Era o menor de todos os filhos. Mas antes, os outros irmãos passaram na frente dele e foram sendo observados, e cada um deles foi descartado, entre aspas, até que chegou o menorzinho, ruivo, de boa aparência, e de repente se ouve a voz: este é aquele que eu quero. O querer de Deus sempre está em íntima relação ao nosso querer. Quando nós queremos e esse querer faz parte do querer de Deus, se juntam e aparece a maravilhosa experiência da vontade de Deus. Quando o nosso querer é muito mesquinho, quando o nosso querer é muito interesseiro, não tem nada a ver com esse querer de Deus. Antes de falar em vontade de Deus, eu gosto de utilizar essa expressão da teologia: aquilo que tu queres de mim, Senhor. Porque o querer é muito mais forte do que a vontade. O querer envolve a paixão, a decisão, a força humana, a experiência, a história pessoal. E esse querer de Deus sobre cada um de nós se plasma posteriormente na vivência da nossa vocação. Então, querer fazer a vontade de Deus. Por isso, Davi, para mim, é uma referência única nesta resposta. Até, de repente, quis, quando foi guerrear contra Golias, vestir-se com armadura e não conseguiu dar um passo. Teve que tirar-se de todo tipo de falsidade para fazer o querer de Deus. Eu te quero como pastor. E por isso é o rei pastor, e tem toda uma tradição dentro dos Salmos, dentro de Israel, que fala da vontade de Deus na vida de Davi. Bacana. E disse, Adriano, como vocês encontraram a vontade de Deus, né? Vocês hoje já têm o seu estado de vida definido, já pertencem a uma comunidade, como foi? Então, eu iniciei no grupo de adolescentes, eu tinha 13 anos de idade, então foi um encontro pessoal com Jesus. A minha vocação iniciou por causa do encontro pessoal com Jesus. E aí, numa medida de muita oração, de muito discernimento, de acompanhamento com o diretor espiritual, eu fui discernindo a minha vocação. Encontrei a canção nova, vim até aqui, senti o chamado, tem uma experiência também, passa por uma experiência, mas também passa por uma escuta. Eu acho que é bem isso, sabe? Esse ouvido atento à vontade de Deus, ao querer de Deus, e só pode acontecer uma vocação quando eu também respondo a essa vocação, esse chamado, né? Então... E eu gosto muito de Santa Teresinha quando ela diz, que Deus não coloca desejos irrealizáveis no coração do homem. E é justamente esse querer que o Padre Rafael Solano ele fala, Então é preciso fazer esse encontro, do meu querer com esse querer de Deus. E Chiara Lubick ela vai dizer que a vontade de Deus sempre está nos fatos concretos e no momento presente. Então é preciso estar atento a este Deus que fala na história, o chamado de Deus, ele não cai do nada, há um desígnio, há uma manifestação, há a história que vai conduzindo para isso, Até quando você dizia do nosso estado de vida, dentro da própria canção nova, eu pensei que era o sacerdócio, fui para o seminário, pensei. Aí depois de 2 anos eu falei assim, não é o seminário, não é o sacerdócio. Saí, namorei, depois falei assim, mas eu gosto tanto da vida missionária, será que não é o celibato? E eu fui naqueles momentos presentes buscando este querer de Deus. Depois eu falei assim, não,
de fato, é o matrimônio, que é a maneira de me santificar. Estado de vida para mim não é nada mais, nada menos que meio para se chegar ao céu, entende? Então o meu casamento ele não é o fim, mas é o meio que eu encontro para me santificar. E aí Deus sabe que eu não valho muita coisa, né? Me dá a Letícia, me dá a minha família, para que juntos, como família, né, a gente possa atingir essa grande vontade de Deus, que é a contemplação do céu e a eternidade. Já que você citou a minha santa predileta, a jovem Teresinha do Menino Jesus, ela disse uma coisa belíssima: Senhor, que se faça a tua vontade, mas também um pouquinho da minha. Ótima ela. Eu acredito nisso, hein? Se faz a vontade de Deus, mas também eu participo disso, hein? Não é anulação, né, não padre? é, Não é exatamente. anulação. É. Se deu certo com ela, dá certo com a gente, né? Vamos usar o exemplo, pronto. Tiago, eu acho que nós já podemos ir para uma dessas nossas surpresas Ah, ali, preparada legal. no quadro. O que você acha? Ótimo, vamos lá. Ô, Letícia, por favor. Não, vou perguntar aqui. Um número de 1 a 5. 4. 4, beleza. Olha só, os nossos convidados aqui, eles estão com alguns emotions aí também. E dentro da temática eles vão poder manifestar, tá bom? O que vocês acham? Expressem a sua opinião sobre essa temática que a gente vai revelar aqui com emotion. Aí o pessoal vai mostrar, tá ok? Sobre o quê? Vamos ver, 4. Racismo no Brasil, mito ou fato? Vamos lá, levanta a carinha, o que vocês acham? Curtem esse lance? Tristeza, raivoso? Vai lá. Alguns tristeza, Alguns tristeza, tá outros mesclado aí. raivosos. Muito bem. Nossos convidados excelentíssimos, comentem. Racismo no Brasil, mito ou fato? Ai, ai, ai. Existe, é fato, né? Mas a gente também precisa estar atento que, em nome dessa questão só do racismo, se levanta algumas ideologias ditas minorias, onde, quando eu coloco em destaque certa minoria, eu posso me tornar perverso referente a todas as outras realidades, né? Então, eu percebo assim, há sim uma desigualdade, há sim, né, muitas pessoas que não conseguiram ainda atingir essa humanidade que olha para o outro e vê também a imagem e semelhança de Deus, independente da cor, né? Como está aqui, racismo. Mas eu preciso estar atento. Será que, em nome desse racismo, eu não estou indo atrás de ideologias, né? Todas as questões polêmicas de cotas, né? Talvez é até uma maneira, né, de dizer assim, olha, se eu preciso dar cota para isso, não será talvez dizendo que ele não é capaz? Entende? Será numa maneira disfarçada também de dizer assim, olha, não é tão capaz assim quanto o outro, então vamos amenizar para ele, né? Então acho que a gente precisa trilhar esse caminho aí. É uma realidade, né? Infelizmente, até no nosso Brasil não deveria existir tanto isso, um país de tanta mistura, né? de tantas raças presentes, mas ainda há. Mas eu fico com um pouco de receio em nome talvez desse ismo, nós nos perdermos nas ideologias, né? E de esquecer a pessoa humana, né? E ficar levantando bandeiras. Essa bandeira aqui hoje, amanhã a bandeira é outra, e eu esqueço que por detrás é a pessoa humana que precisa aparecer. E aí, independente, né, da raça. Não sei, o padre, o que pensa? Eu posso fazer uma pergunta a todos vocês, sim ou não? Sim ou não? Eu sou estrangeiro ou sou brasileiro? Beleza. Aí está a resposta, Tiago. Por que vocês dizem que sou estrangeiro? Obrigado. Única e exclusivamente pelo sotaque. Mas eu sou brasileiro. Não, é verdade. O racismo não é um mito. O racismo é uma realidade terrível e cruel. Porque faz parte de uma das mais sentidas atitudes da humanidade, que é segregar o outro. Por trás do racismo está o xenofobismo, que é um distanciamento do outro pela sua origem, pela sua nação. Existem muitas formas de racismo. E por isso o mais doloroso que pode acontecer é, como Adriano acaba de dizer para o outro, você não faz parte da minha vida, ou pela sua cor, ou pela sua nacionalidade,
ou pela sua religião, ou pela sua linguagem. É um problema gravíssimo no Brasil e na América Latina. E uma das coisas, penso eu, que mais está ferindo o coração da comunidade eclesial é quando esse racismo entra no ambiente da comunidade, quando esse racismo entra no ambiente familiar, quando não enxergo a grandeza do outro. Se o outro é meu irmão, pouco ou nada deve me interessar qual é a cor da sua pele, qual é a fé que ele professa ou qual é a nacionalidade a qual ele pertence. Por isso não é um mito, é um drama humano muito sério, real, diante dos nossos olhos. Eu, que sou latino-americano, o vejo no país onde nasci e o vejo agora no Brasil como brasileiro que eu sou. Eu acredito também que é uma verdade, e eu tenho uma frase que eu trago dentro de mim depois que eu me tornei mãe, né, com o dom da maternidade. Eu vejo que cada pessoa é um dom, né? E quem é o doador do dom é Deus. E toda vez que eu rejeito uma pessoa, eu rejeito um dom, eu rejeito o doador do dom, que é o próprio Deus. É profundo, né, gente? É algo que precisa ser discutido para que nós venhamos a viver de uma forma melhor, né, em sociedade, uma sociedade. E é tão sutil, achei legal quando o padre Rafael Solano ele falou do ambiente religioso, né? Hoje eu trabalho dentro da capacitação das equipes de formação inicial. E aí vem jovens de todas as realidades do Brasil, mineiro, carioca, paulista, nordestino, né? E uma das realidades que a gente precisa trabalhar é até esse racismo disfarçado, um certo bullying na forma de falar, nos gostos, nas tradições, né? Se o mineiro ele talvez é um pouco mais reservado, mais desconfiado, aí talvez o outro, né, que é mais expansivo, olha para ele, ah lá, tá vendo? Não é fraterno, ou se fecha. E não é uma questão até mesmo de cultura, de tradição. Então, assim, quando esses jovens todos chegam aqui nesse ambiente, a gente precisa fazer esse olhar, independente de onde veio. Todos são filhos de Deus e estão em descoberta desta vocação Canção Nova, que passa também por essas tradições, que passa também por este jeito, né, de se colocar no mundo, seja mineiro, nordestino, carioca, e isso tudo uma riqueza, né? Como o padre disse, é triste ver no Brasil ou países latinos essa realidade, porque é tanta mistura, chega a ser uma hipocrisia a gente falar que um é melhor do que o outro, porque é uma diversidade que é rica, né? Vamos para mais uma pergunta, então. A castidade é para ser vivida também no casamento? O sexo oral pode? Carinho nas partes íntimas do parceiro não se torna uma forma de masturbação? Uma pergunta bem... E temos um casal, graças a Deus. Temos um aqui, casal, né, graças a Deus. e a gente está Começa só com a fazendo parte pergunta, né, moral, Tiago? E depois vem para a parte prática. Beleza, muito bem. Eu gosto muito da definição que o Catecismo da Igreja Católica faz do termo sexualidade. O Catecismo diz: a sexualidade é a força humana que permeia toda a nossa vida. Toda a vida humana está permeada. Olha este calor aqui neste estudo, os rostos, os abraços, os encontros, tudo isso faz parte da nossa experiência e da nossa expressão da sexualidade. Na sexualidade há um dom irrenunciável que é a castidade. E eu percebo que muitos jovens e muitos adultos hoje, quando se fala de castidade, pensam mais numa força espiritual do que numa experiência humana. Ser casto, em primeiro lugar, é viver a dimensão da amizade. Só quando uma pessoa começa a amadurecer sua sexualidade, pode vivenciar a castidade. Porque uma pessoa imatura sexualmente vai, por exemplo, criar sérios conflitos com uma doença que eu percebo em muitos jovens, os ciúmes. Me assusta quando um jovem, um adolescente, uma moça ou um rapaz quer ficar 24 horas só com a mesma pessoa. Isso para mim não é fraternidade nem amizade. Isso é chicletariedade, hein?
é chiclete. Não me solta, não me solta, não me solta. A castidade bem vivida cria em nós sentimentos puros. Por exemplo, a inocência do coração. Então, um rapaz que começa a namorar não é um rapaz que vai diretamente aos órgãos genitais da moça. Por isso, uma carícia genital não é uma carícia de amor. Muitas pessoas dizem, e no livro que eu escrevi sobre a cura das feridas sexuais, muitas pessoas me mandavam e-mails e diziam: mas as carícias são boas. O que é bom? Qual é a bondade do ato e da relação sexual se ela não está amparada pela pureza como dom da amizade? Eu não posso sexualmente utilizar o outro. Eu não posso fazer do outro simplesmente alguém que me traz prazer. Quando eu vejo que o outro, além de estar próximo a mim, cria comigo uma reciprocidade, aí a sexualidade pode ser vivenciada na vida conjugal. Naquele que somos célibes, por exemplo, todo mundo diz: o padre, a freira, os consagrados são célibes, mas não existe mais. Nós somos chamados a viver a nossa sexualidade na reciprocidade do amor pela escolha que fizemos. Por isso não somos nem homens nem mulheres frustrados ou frustradas. A sexualidade nos projeta para um outro tipo de amor. E aqui é onde eu sempre digo: todo gesto de carinho deve estar amparado pela pureza cristã. Quando um gesto de carinho não está amparado, não está sustentado na pureza, é manipulação. E então aí se concordo com a pessoa que fez a pergunta muito bem colocada. Se um gesto de amor é só para obter prazer, ele não nasce na pureza e no desejo de ajudar o outro a crescer, a tornar-se cada vez mais pessoa. Daí que a castidade seja um sinal de verdadeira amizade. E como a pergunta aí também se volta para nós casados, né, sobre a castidade, eu gosto da definição que a igreja dá, se não me engano, na Humanae Vitae, e depois naquele documento pequeno, orientações sobre a sexualidade humana, verdade e significado. Né, que a castidade é essa energia, essa força que protege o amor contra o egoísmo e a agressividade. Então, para aí, não é um não, é uma proteção. Mas não é só proteção, ainda a igreja vai dizendo, e conduz este mesmo amor à plena realização. Então, castidade não é um não por não, mas é aquele não em vista do grande sim, da dimensão do dom do outro, né? E aí se volta para a realidade de nós casados. Vivemos a castidade? Com certeza. Ou precisamos cada vez mais lutar para vivenciá-la no nosso casamento. Como seria então a não viver... Agora a gente pode ter relação sexual, né? Então está tudo liberado e ok. Como seria pecar contra a castidade dentro da vida matrimonial, por exemplo? Todas as vezes em que eu sou agressivo com a minha esposa, que eu sou egoísta, né? Porque embora tendo a possibilidade da vivência sexual, nós, né, optamos por viver o planejamento familiar. Então há momentos onde hoje nós nos abstemos, né, porque queremos espaçar os nossos filhos, né? A gente espera que a Yara ficar um pouquinho mais velha e a gente vai ter outros. E aí a gente pensa, naquele dia, a falar que a Letícia está fértil. Aí eu preciso olhar para ela e amá-la além do ato sexual, que a gente não vai ter. Mas nem por isso eu vou deixar de amá-la, entende? Uma das realidades que se perguntou aí sobre a questão do sexo oral. O sexo oral, a igreja ela é contra, o sexo oral, né? Porque a finalidade do sexo ela é unitiva, procriativa e relacional. Mas as carícias orogenitais são permitidas, desde que não tenha como fim último, né, este prazer egoísta, mas que faça sentido talvez naquele momento, né, que o casal está vivendo a sua dimensão, né, afetivo-sexual. Mas precisa fazer sentido,
porque senão essa minha fala também pode ser mal interpretada. Porque foi dito lá, né, o próprio Felipe Aquino, né, ele fala disso. Então está liberadas as carícias orogenitais, aí o cara chega lá e fala, o professor falou. E aí a mulher se sente totalmente invadida, porque aquilo para ela, talvez por um contexto da sua história, é violento, é agressivo, não é puro ainda. Entende? E aí precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. Vida sexual de casado não é sexo por sexo. É em vista do dom, é em vista dessa grande realização, desse encontro de duas pessoas. Porque eu percebo assim, o casal fica ali, né? Casa, não. Aí quando casa, aí nem conseguem se descobrir. Porque a gente aguentou até agora a gente tem que ir tudo. Mas esse tudo não respeita o limite do outro. Não respeita talvez a história do outro, né? Então assim, a castidade para todos. Eu acho muito bacana, né? Que o João Paulo II ele fala? Que eu preciso, como casado, olhar para o sacerdote, olhar para o celibatário e perceber que o meu amor para a minha esposa não é para esta terra. Aponta para um amor eterno. A minha responsabilidade é para o céu. Ao mesmo tempo, o celibatário precisa olhar para nós e ver que eles não podem se fechar em si mesmos, que eles precisam se dilatar, um amor indiviso, né? Um coração indiviso para todo o povo, a sua missão. Isso é muito bonito, isso é dimensão de castidade. Só para complementar, tem uma frase do Papa João Paulo II, eu encerro com as frases, né? Ele diz assim, o contrário do amor não é ódio, é uso. Então, toda vez que eu uso o dom, eu não estou vivendo a castidade. Mulher fecha com chave de ouro, né, gente? Aquele Fecha, laço. fecha Sempre a mesmo. última né, palavra. Fecha mesmo, beleza. Coisa linda. Padre, o que diz a igreja sobre a terapia de reversão sexual? Bem, eu gostaria que gravassem este nome. Joseph Nicolosi. Como é que é? Todos juntos? 1, 2, 3? Joseph Nicolosi. É a maior autoridade no mundo ocidental e, infelizmente, Tiago, não se trata de uma reversão. Não é uma reversão. Joseph Nicolosi é um terapeuta, psiquiatra, que começou nos anos 70 a trabalhar com a comunidade homossexual dos Estados Unidos em São Francisco. E iniciou um trabalho maravilhoso de pesquisa e de aproximação. Por quê? Porque se nós estivéssemos estudando, por exemplo, bioética neste momento, um médico diria, na parte central do nosso cérebro, há uma dimensão plástica, há uma dimensão maravilhosa que é o mundo das sensações. Ele tem a ver com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nos traz prazer. E essa plasticidade entra na memória sexual e na história sexual do indivíduo de uma forma impressionante. Todos os que estamos aqui, todos os que estão lá em casa, nos meios de comunicação, todos nós temos uma história sexual que não pode jamais ser apagada. Joseph Nicolosi começou a trabalhar em cima disto e percebeu que muitas pessoas tinham uma ferida sexual profundíssima, o seu famoso eu ferido. Tem gente que não aceita ter os olhos azuis. Gente, eu me olho todos os dias quando estou fazendo a barba e digo, os meus olhos são azuis, que bom, hein? Tem gente que não aceita ser careca que nem você, Adriano. Mas eu aceito. Você aceita. Então já foi uma cura, hein? Olha que isso tem a ver com a nossa plasticidade, porque a nossa memória vai falando de elementos que muitos de nós não reconhecemos. E nas pesquisas, Nicolosi encontrou uma realidade belíssima. Muitas pessoas fizeram opções sexuais completamente erradas devido a uma ferida emotiva, emocional ou afetiva. Eu digo nas minhas aulas a frase de Santo Agostinho de Hipona: nenhum pecado sexual pode nos levar a perder a graça
se encontramos nesse pecado um caminho para a salvação. E olha que Agostinho de Hipona era o primeiro da bagunça carnal, viu? Duas mulheres, amizades controvertidas, bebedeiras, uma vida sexualmente desordenada. No livro das Confissões, no capítulo 38, quando vocês possam dar uma olhada, tem uma frase que mexe muito comigo. Agostinho diz: a minha desordem afetiva era tão forte que cheguei a amar seres humanos como se fossem deuses. Coloquei ídolos em mim. E Nicolosi começa a trabalhar isto e começa a dar uma força impressionante. Muitas pessoas com graves problemas sexuais, não só pessoas homossexuais, pessoas com graves problemas sexuais iniciaram um caminho. Não gosto do termo, e o termo não é reversão, porque muito mais do que reverter é assumir que a partir de uma realidade de ferida, você pode iniciar um caminho de reconstituição. E que essa ferida, mesmo que acompanhe sua história por sempre, não vai produzir mais dor, agora vai produzir paz. Com todas as pessoas com as quais eu trabalho, que têm alguma dificuldade sexual, por exemplo, na belíssima experiência da Ágape Terapia, eu sempre insisto nesse ponto. Não há nada da nossa história sexual que nos leve a morrer definitivamente. Aceitar a nossa história sexual nos torna pessoas muito mais simples, nos torna pessoas muito mais agradáveis. E é tão bom quando você encontra um terapeuta 10. Não sei por que aqui no Brasil fizeram tanto escândalo com essa expressão. Se desde os anos 70, finais dos 60, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Holanda, já existiam terapeutas que trabalhavam as feridas sexuais. Se a gente não trabalha uma ferida, essa ferida vai se tornar um trauma e posteriormente um problema maior. Acolher a ferida é um sinal imenso de humildade. Ali talvez está o caminho para a nossa redenção. Bacana. Inclusive fica a dica aqui, né, padre? Nós temos no canal do Play Canção Nova uma série que o senhor fez falando sobre a homossexualidade, as feridas sexuais. Muito interessante, são vários vídeos, então fica a dica aí para você também que queira se aprofundar mais nesse assunto, que o padre Rafael Solano aborda. No Play Canção Nova, só você digitar lá, Padre Rafael Solano, vai aparecer a listagem, a playlist abordando esses assuntos. Tem pergunta aí, Jonathan? Antes de nós irmos para a pergunta, Tiago, vamos para mais um tema. Você gostou Eu vou aqui daqui, na né, arquibancada gente? agora para eles Vai. escolherem o número 1, 2, 3 3 ou ou 5. Então pode ser você. Qual o seu nome, de onde que você é, qual bolo que você gosta, que time você torce e qual número você escolhe. Meu nome é Bianca, eu sou de Londrina. Eu escolho o número 2. Número 2. Tan, tan, tan. É grande pelo visto, viu, minha gente? Por quê? Nossa, é um texto. Sobre ideologia de gênero, corremos o risco de dar um passo para trás. Uma frase do Papa Francisco. Comente. O padre vai fazer uma pregação inteira amanhã sobre isso. Mas só uma pequena contribuição, né? Primeiro que a ideologia de gênero ela é um termo já em si profundamente errado, né? Ele não propõe nada cientificamente, ele vai muito mais contra, né, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que já foi provado cientificamente, do que traz algo novo. Mas eu gosto do Papa Emérito Bento XVI, quando ainda ele era cardeal, ele escreveu uma carta, que eu até vou falar dela amanhã na minha pregação, sobre o papel do homem e da mulher na igreja. E a segunda consequência que ele fala da questão do feminismo, né, é justamente essa neutralidade, né, do sexo, que eu vejo que é o grande nó da ideologia de gênero. Se eu posso ser tudo, eu acabo não sendo nada, né? E então toca justamente naquilo que é a pessoa como dom,
né? Então, hoje eu posso ser homem, amanhã eu não sou, aí depois eu volto a ser e etc, né? Ou seja, o gênero ele é fluido, como os ideólogos de gênero eles falam, né? E o grande mal é justamente esse niilismo que a pessoa humana está sendo jogada, né? Eu lembro, eu sou formado em psicologia e na faculdade eu tinha uma professora que um dia chegou na aula e falou assim: gente, é muito legal a questão da sexualidade, e eu fui num congresso de um desses, e lá eu descobri que a gente pode ter mais de 20 opções sexuais, isso é a vanguarda. E ali, né, eu aluno ainda, falei, meu Deus, mais de 20, já não é mais homem, não é mais mulher, onde que está a pessoa humana? E ali caiu a ficha, que de fato a ideologia de gênero, ela não só nos joga para trás, mas ela nos joga no fundo do poço. E aí a gente vai acompanhando o quanto que esse sentimento de niilismo está crescendo também. O quanto que a depressão está crescendo, porque o ser humano já não se reconhece mais. O poder ser tudo acaba se tornando no ser nada, né? Eu já não vou me reconhecendo mais como pessoa humana. Então, para mim, o grande problema é esse, né? Essa neutralidade que acaba aniquilando a pessoa humana. E não fere apenas o relacionamento humano, mas fere uma relação para com Deus, né? Porque se eu firo aquilo que é imagem e semelhança de Deus, eu também acabo ferindo o relacionamento deste homem com o próprio Deus. E aí a gente vai vivendo também esse distanciamento do próprio Criador. Mas, padre... Num congresso de diversidade sexual, me perguntaram, mas por que você é contra a ideologia de gênero, professor Solano? Ali não me chamam de padre, não? Então eu disse, porque eu sou contra a guerra. E o moderador do evento falou, desculpa, você não entendeu a pergunta em português? Sim, claro. Pode repeti-la de novo. Por que você é contra a ideologia de gênero? Porque eu sempre serei contra a guerra. Explique-se, por favor. A ideologia de gênero é pior do que uma bomba atômica. A ideologia de gênero é pior do que todas as guerras já causadas na humanidade. As guerras trouxeram a morte. A ideologia de gênero está trazendo um dos piores tipos de morte. A pessoa fica de pé, mas não está viva por dentro. Porque a ideologia de gênero desconstrói, elimina o conceito de pessoa. Quando o Papa Francisco afirma é dar um passo para trás, é dar um passo e 1000 passos para trás. E um dos elementos mais fortes que a ideologia de gênero está utilizando hoje, sutilmente, é a juventude. Porque entrou dentro de um ambiente muito particular. Eu não tenho nada contra absolutamente ninguém, mas há músicas no mundo inteiro que são tão sutis, tão paralelamente bem elaboradas, que a melodia fica lá, tá, tá, tá. Em espanhol temos uma, despacito, tá, 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 despacito, né? Vai devagar, mas vai devagar para onde? Para o fundo do poço. Porque aquilo que eu estou oferecendo não vai te levar a nada seguro. Por isso é uma verdadeira guerra. E é uma guerra tão letal que as armas que está utilizando não são armas propriamente ditas, colocadas nas mãos dos violentos. É a violência da consciência moral aniquilando a pessoa por inteiro. Desculpa, tá, gente? Esqueci de vocês, mas influenciados pela resposta agora, por favor, as expressões aí de vocês, as plaquinhas, vamos lá? Agora, depois da resposta. Ideologia de gênero. Qual que é a expressão? Curte ideologia de gênero? A resposta, estou brincando. A resposta. Isso, a resposta. Tá, ok. Sobre a resposta, né, Tiago? Sobre a resposta. Acho tão bacana, só trazendo um pouco de comédia, né? A ideologia de gênero fala que a sexualidade é construída, né? E a gente esteve na casa dos pais da Letícia, os meus sogros, e a gente tem a nossa filha,
que tem 1 ano e 6 meses. E tem o sobrinho, que é 1 ano e 4 meses, 2 meses só de diferença. E era nítido a diferença de um para o outro. E não é porque eu ensino a Kiara a ser assim, e lá os parentes ensinam o Yuri a ser assado. A preferência dele pela bola, pelo carrinho, ele é mais assim, né, e sai correndo. E a Kiara toda leite. E aí não tinha nenhum brinquedo na casa dele de menina, porque é uma casa de menino ali, né, e tal. E aí ela foi lá, pegou um dadinho e começou a querer dar comida para ele. Ou seja, tá nela o materno, tá nela o feminino, né? Ou seja, ela falou assim, já que não tenho boneca, eu vou fazer meu primo de boneca, né? Então vou alimentá-lo. Ou seja, não é uma construção, tá ali. É só você criar esse ambiente saudável para que a pessoa humana possa aparecer, para que a pessoa humana possa vir sem feridas, né? E antes de vir para cá, eu estava me arrumando e me maquiando e o Adriano trocando a Kiara lá no quarto. E ela chorando que não queria tirar o pijaminha dela da galinha pintadinha. E aí o Adriano colocou um vestido nela, aí começou a chorar. Eu falei, vem cá, filha, a mamãe vai te maquiar. Eu brinquei, que passei rímel nela e um batonzinho. Ficou toda feliz. Ela veio toda feliz para cá e o choro parou, né? Gente, as evidências, né? Fato. Letícia, segura o microfone aí, vou aproveitar que tem uma participação aqui da internet. E a pergunta é para você, só você vai responder agora. Então se prepare, não adianta pedir ajuda não. Vai lá, olha só. Ela diz assim, na minha igreja a maioria das mulheres vai com roupas muito curtas. Sei que é pecado, mas por um lado sinto inveja. Como combater isso? As mulheres se expressam aqui, né, Nossa, gente? sinto inveja. Olha, eu não quero ser invasiva a você e eu agradeço a sua sinceridade, mas eu quero fazer você refletir algo. A sua beleza é para atrair ou é para revelar o dom que você tem do seu ser mulher? Fique com isso. Minha esposa. Eu acho que vai mais do que uma resposta para você. Porque eu não vou arrancar inveja, não vou arrancar essa vontade. É uma reflexão que você precisa fazer interiormente. Eu não tenho desejo nenhum de mostrar as partes do meu corpo, somente ao meu esposo. Quem se arrisca a comentar? Ninguém, tá ótimo. Vamos lá. Próxima pergunta, Jonathan. Vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui, Thiago. Agora eu perdi. Se você está procurando, eu tenho uma aqui. Acabei de encontrar. Show? Então vai lá. Como nós, cristãos, podemos reagir perante a situação da política no país? Abre parênteses, a corrupção, fecha parênteses. A política, né? É algo meio grande, mas eu tenho para mim assim, é tão fácil eu criticar e condenar a corrupção que está fora, mas é a corrupção que está dentro de mim. A corrupção, às vezes, de furar uma fila, a corrupção de não dar o lugar para aquela mulher que está com o bebê, aquele idoso que acabou de entrar no ônibus, às vezes em que eu finjo que eu estou dormindo. São as corrupções do dia a dia, né? Eu penso que, de fato, a gente precisa escolher bons políticos, a gente precisa estar atento e denunciar, a gente precisa, né, cada vez mais dizer, nós não concordamos com isso, mas se eu mudo, se o Tiago muda, se aqui já na Canção Nova, na fila grande que vocês enfrentam no almoço, ninguém furar a fila, já vai ter uma comunidade mudada, entende? A corrupção ela já vai diminuir, e daqui a pouco você estará lá na frente, quando ficar tentado com aquele mundo de dinheiro, você vai lembrar daquela fila que você não furou, né? Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa também apostar na família, né? A família hoje ela está sendo destruída, né? Os papéis estão totalmente invertidos do pai e da mãe, a gente não tem referência mais paterna e materna, a gente precisa resgatar isso, resgatar a autoridade deste pai, que as crianças possam crescer nessa autoridade, tudo já é uma resposta à situação política também, senão a gente fica só devagando, sabe, aquele povo que só grita, mas não olha para si. Eu falo da corrupção do político, mas eu não olho para aquele dinheiro, aquele troco a mais que eu falei, ai, que bom, né? Estou lucrando. Não, eu preciso também e optar pelo bem. O Chesterton, ele fala que às vezes a gente passa muito tempo falando do mal, criticando o mal, denunciando o mal. Mas e a vivência do bem? Talvez não vivenciar o bem é não acreditar que esse bem é tão mais forte que este mal.
Então eu preciso acreditar na vivência deste bem que eu vou fazendo na minha casa, na minha comunidade, né, na minha realidade social. Porque isso vai crescendo, entende? Então eu penso que a gente precisa parar e pensar nisso. Essa corrupção que está dentro, né? Papa Francisco ele tem um livrinho que fala da corrupção. Então a gente precisa olhar essa corrupção e ser corrupto que sou eu, entende? E a partir daí ir promovendo também essa mudança, né, no meu entorno, essa mudança social. Vale a pena lembrar um livro do Papa Francisco, ainda quando era bispo, cardeal, se não me engano, na época, né? Corrupção e Pecado, onde ele trata do assunto não trazendo o exemplo de político, mas trazendo o exemplo dos fariseus da época de Jesus, ou seja, religiosos daquela época, e não de políticos. E nós somos batizados cristãos e nós que precisamos dar a resposta, não é, Tiago? Isso mesmo. O senhor quer fazer alguma consideração, padre? Uma consideração, não, mas sim uma história como para colocar um pouquinho de drama aqui, não? Ótimo. Ser corrupto. Na universidade onde eu ensino, colocaram uma frase durante um mês que mexeu muito comigo. Já você se deixou corromper? Olha, a minha resposta foi afirmativa e positiva. Já me corrompi. Isso dói no coração. E como você acaba de dizer, Adriano, corrupções leves, pular a fileira do banco só porque sou padre, pedir alguma ajuda porque tem que sair rapidinho do local. A nossa falta de testemunho é uma grande corrupção. Quando era pequeno, quando era criança, meu pai me dizia, sempre me dizia, Rafael, você nunca deverá ir numa boate. Se você for numa boate, você vai ver coisas que nunca deveria ter visto. Quando me tornei adulto, já um homem maior, decidi ir numa boate. E contei para um amigo e fomos. Entrei na boate, abri a porta e saí correndo rapidinho. O meu amigo foi atrás de mim e me perguntou, Rafael, você viu alguma coisa que nunca deveria ter visto? Vi. O que viu? Meu pai. Pronto. Então, a corrupção só pode ser verdadeiramente destruída com o testemunho. Não adianta falar bonito da corrupção. Temos que deixar de ser corruptos, hein? Não tem outra saída. Boa, boa. Padre, aproveita aqui. Nós falamos sobre ideologia de gênero e agora uma participação aqui pela internet, pelo Instagram, nos pergunta, uma jovem, quais as consequências do feminismo para os nossos jovens? Corajosa você, hein? Corajosa esta moça. A pergunta deveria ser para você, Letícia. Você tem respostas pontuais, hein? O feminismo faz parte da agenda de gênero. A ideologia de gênero tem 8 capítulos. É um livro com 8 capítulos. Nós estamos, tristemente, no 6º capítulo. Mas o 4º capítulo foi a exaltação do feminismo. Uma das coisas que até hoje eu não consigo entender, isto vai primeiro para nós, homens, para os homens. Não consigo entender por que os homens, e especialmente nós, homens latino-americanos, temos a tendência a subjugar a mulher. Os homens latino-americanos carecemos de ternura verdadeira para com as mulheres. Conheço muitos rapazes, conheço muitos homens que nunca tiveram um gesto de ternura com uma moça, com uma mulher e até mesmo com a sua própria esposa. Parece como se para ser homem você tivesse que ser boa, hein? E não é assim. Mas está a outra cara da moeda, que é aquela que mais me preocupa. Muitas mulheres estão perdendo a mais bela dimensão que é o feminino. O ser mulher, como as moças que estão aqui, como você. O ser mulher é de uma grandeza maravilhosa. Amanhã veremos na pregação isso. A identidade sexual não nos anula jamais. O feminismo está colocando as mulheres num patamar inalcançável. Eu verdadeiramente fiquei maravilhado com a carta que o Papa Francisco fez para as famílias. A crise do masculino tem uma raiz e é a exaltação do feminino. Quando o feminino se coloca em tudo,
o masculino começa a ficar para trás. E nós não estamos num cabo de guerra. A vida humana que tanto proclamamos tem o presente de Deus de nos fazer a sua imagem e semelhança. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher à sua imagem e semelhança. Um homem bruto, um homem desregrado, acaba com a beleza da sua mulher. Uma mulher agressiva, uma mulher desregrada, acaba com a grandeza do seu marido. Eu percebo muitas vezes que nas relações homem e mulher faltam esses dois elementos maravilhosos, a ternura da mulher e a grandeza do homem, que juntos podem vivenciar essa comunhão maravilhosa de um para com o outro. Então, o feminismo está correndo esse risco seríssimo de minar as relações e as atitudes das mulheres para com os homens. E quando a mulher ela quer ocupar um lugar que não é dela, o lugar dela sempre vai ficar vazio, porque não vai ser ocupado por outro, né? E quem é prejudicado dentro da família são os próprios filhos, porque ele acaba não tendo a referência dessa mãe e desse pai, né? É um cabo de guerra, eles brigam entre si e a família é prejudicada como um todo, né? E é uma, como o padre disse, é uma agenda, eles querem cumprir até o final, é a destruição da família, né, padre? Eliminar a família seria o último ponto, não? É. Eu penso que aqui onde está a nossa grande decisão. Ou paramos por aqui, ou nos perdemos. É. Tudo bem arquitetado, Thiago Marcon, mas a gente precisa continuar. Então vamos lá. 1, 3 ou 5. Seu nome? Jéssica. De onde, Jéssica? Viçosa, Minas Gerais. Ó, os mineiros aí marcando presença. 1, 3 ou 5? 5. 5, vamos lá. Último. Baixar Último. aqui. Se não foi abordado, né? Qual que é? Não consigo ler. Aqui, vai lá. Radicalismo religioso. Primeiro eu vou mostrar a plaquinha, né? Para não confundir depois. Isso mesmo. Então vamos lá. Sobre a frase radicalismo religioso. Pode levantar a plaquinha aí, vamos lá. Levanta. Quando você coloca Radicalismo bastante like ou religioso. bastante nervoso. Qual que deu demais aí? Ok. Alguns raivosos, outros tristes, beleza. Vamos lá. À vontade para comentar sobre radicalismo religioso. Você sempre joga para eu começar. Beleza, então vou começar? Ganhou uma, Adriano, ganhou uma. Então, se você me permite, podemos chamar mais de intolerância religiosa do que de radicalismo religioso. Existem radicalistas, sim, que poderiam ser chamados de fundamentalistas. Mas o que nós estamos vivendo no mundo de hoje é, tristemente, gostei dos que levantaram a plaquinha com a lágrima, produz uma profunda dor, a intolerância religiosa. A comunhão que os seres humanos temos com Deus deve nos aproximar dos outros da mesma forma que nos aproximamos do nosso Criador. Existem diversas formas de manifestar, por isso, religião, religare, sustentar um caminho de comunhão com a transcendência. Eu não posso jamais ir contra aqueles que não professam a minha fé. Aí torno-me radicalista e intolerante. Muitas pessoas são incapazes de aproximar-se de alguém que não professa a sua fé. Eu sinto isso às vezes quando vou na rua e as pessoas olham para o clérigo, né? A gente sabe quem está com a gente e quem não está. Qual é o problema em você sair na rua com um clérigo ou com uma túnica budista ou de repente com um kipach judaico? É uma manifestação. Agora, a intolerância religiosa se tornou um problema de agressividade que gera violência e impede a comunicação. O Papa Paulo VI, em 1965, antes de encerrar a segunda sessão do Segundo Concílio Vaticano II, ele disse uma coisa belíssima: é muito mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Nós não podemos criar elementos de separação dizendo estes são os bons e estes são os ruins, ou aquilo que é pior,
dizermos que nós somos os únicos bons. O único bem é Deus. Tanto é assim que a maior experiência de comunhão religiosa está pautada pela salvação, mas por uma salvação que nos traz comunhão. Eu não concibo uma experiência religiosa que não te leve a comungar com os outros, a participar com os outros. Esse radicalismo religioso, por exemplo, no nosso amado Brasil, está criando grandes conflitos. Com todo respeito, eu não posso aceitar que uma imagem de Jesus seja utilizada numa manifestação popular ou numa parada gay, como fizeram aqui no Brasil. Me parece ofensivo, agressivo. Eu não posso permitir que se utilizem as imagens de outras religiões ou as denominações que nós conhecemos e se tornem piadas. Tem muita gente fazendo piada contra algum tipo de religião. Isso é uma grande afronta. Nós somos filhos e filhas do mesmo Deus e somos chamados, digo mais uma vez e sempre o direi, o verdadeiro ecumenismo é o respeito para com o outro. Criar pontes, diz o Papa Francisco. E essa criação de pontes tem levado a situações incrivelmente inusitadas. Por exemplo, o dia que o Papa Francisco foi na Igreja Valdese de Roma. Para mim foi um gesto belíssimo. Entrou, fechou seus olhos. Me impactou profundamente quando o Papa emérito chegou na Turquia e o primeiro que fez foi tirar os seus sapatos e inclinar, fazendo reverência lá na mesquita. Porque somos irmãos e somos chamados a essa fraternidade. Então, nenhum radicalismo tem sentido e pior ainda, quando ele nos torna fundamentalistas. E sempre vai brotar dessa falta de radicalidade, né? A radicalidade é ter raiz nessa religião, né? O radicalismo ele já mostra que ele não aprofunda nessa religião que precisa aproximar. E gosto também de preferir a questão da intolerância religiosa, né? Aí eu jogo um pouco para a minha área. Uma pessoa que é imatura, ela não consegue tolerar o outro, não consegue se tolerar, então ela se projeta. Então a intolerância religiosa é sempre fruto de uma experiência religiosa imatura, porque para que eu possa viver a minha fé, eu preciso atacar o outro. É que a minha fé não é tão madura assim para mim, a minha experiência religiosa não faz tanto sentido para mim, porque para fazer sentido eu preciso atacar e destruir o outro, né? Então a gente precisa compreender o bem que é a espiritualidade, o bem que é a religião, se ela é usada como esse caminho em ida até Deus, né? E também nessa criação de pontes e não de levantamento de muros. E aí, gente, vocês curtiram? Então aí, vocês não têm as plaquinhas, vamos lá, like ou dislike, vai lá, like ou dislike, vai aí. Aí, olha, a boa notícia é que amanhã, Padre Rafael Solano, Adriano pregam aqui no acampamento Revolução Jesus, que continua até domingo, mas hoje também, daqui a pouco, Santa Missa, às 16 horas, com o Padre Paulo Ricardo. Tá chegando aí, tá chegando. E hoje à noite, show com Peter de Laura e Ana Gabriela, que também já chegou. Então, você que nos acompanha, fique ligado, acampamento Revolução Jesus acontecendo, tá bombando aqui, e você colhe os efeitos também aí, nos acompanhando pela TV, pela internet e pelas nossas redes sociais. Esse foi o Fala Aí, quero agradecer aos nossos amigos jovens que estão aqui. Padre, obrigado. Letícia, Adriano. Valeu. Jonathan. Tiago Marcon, quero dar um aviso, já está acabando mais. Você teve perguntas aqui sobre vocação. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a vocação Canção Nova, acesse blog.cançãonova.com/vocacional. E lá você vai poder saber um pouco mais sobre a vocação ao carisma Canção Nova. Valeu, gente. Fique ligado, 16 horas, Santa Missa. Revolução Jesus, ou melhor, eu sou Revolução Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.